que enfim passe a chuva e os trovões do meu viver, até que as nuvens se afastem lá no céu. Vem, Senhor, me sustém, envolvendo meu ser, me mantém salvo então em tuas mãos. Ao sentir tempestades, quantas noites já chorei, procurando entre as nuvens lugar pra viver. Ouve, ó Deus, eu te peço, ouve, ó Deus, meu chorar. Vem, Senhor, me envolver em tuas mãos, até que enfim passe a chuva e os trovões no meu viver, até que as nuvens se afastem lá no céu. Vem, Senhor, me sustém, envolvendo meu ser, me mantém salvo então, me mantém salvo então em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, boa noite. Que alegria estar aqui para poder compartilhar com você o pão da vida. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite ao pastor Fernando, Alejandro, para estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus. Eu quero lhe convidar nesse momento para uma oração, pois iremos falar de um assunto muito importante que interessa a mim e a você, que é a bendita esperança da volta de Jesus. Então feche seus olhos, vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nesse momento nós iremos abrir a Tua Palavra. Por favor, que Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente para compreendermos as verdades maravilhosas que transformam, que nos animam, nos motivam na caminhada cristã. Pai, nós aguardamos ansiosamente a Tua vinda e que o estudo de hoje possa de fato animar o nosso coração na bendita esperança da volta de Jesus. Esteja conosco nesse momento. Te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, você pode, por favor, abrir a Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 ao 3. Esse é o texto, julgo ser um dos mais importantes acerca da promessa da volta de Jesus. João 14, de 1 a 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Vamos ser sinceros. Quem nunca consolou o coração de um amigo com essa linda promessa de João 14, do verso 1 ao verso 3? Inclusive, essa semana, infelizmente, eu digo infelizmente por conta da consequência do pecado nesse mundo. Uma pessoa muito querida de um amigo morreu
Então entrei em contato para dar os meus sentimentos e falar da bendita esperança da volta de Jesus, pois são palavras que trazem motivação, ânimo e trazem também conforto para aqueles que estão enlutados. E João 14, de 1 a 3, é um texto muito importante para lembrar as pessoas da bendita esperança da volta de Jesus. Nós sabemos que quando Cristo voltar, tudo irá mudar para melhor. E a pergunta é, você crê na segunda vinda de Cristo? Se sim, você está se preparando para encontrar com o seu Salvador? Sabe, amigos, eu gostaria de analisar alguns pontos importantes nessa linda promessa de João 14, do verso 1 ao verso 3. Jesus falou, não fique com o coração atribulado. Creia em mim e creia também em Deus. Porque Jesus falou para crer nele e no Pai. Se nós lermos alguns versos anteriores, no capítulo 13, a partir do verso 36, você vai perceber que Pedro faz uma pergunta para Jesus. Ele diz assim, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Isso aqui é um contexto acerca que o traidor ele é indicado. Judas, então, é revelado como o traidor. E Jesus, então, nesse contexto, diz que ele vai para um lugar ao qual os discípulos não iriam ir com ele nesse momento. E Pedro agora fica preocupado. É normal, vamos assim dizer, quando estamos próximos a pessoas que nós amamos, ficarmos tristes quando nos separamos. Pedro não queria ficar distante do seu mestre. Pedro, assim como os discípulos, amavam estar na companhia de Jesus. E quando Jesus fala, olha, eu vou para um lugar e vocês não podem ir comigo. É claro que Pedro fala, mestre, mas para onde o senhor vai que eu não posso ir com você? Eu quero estar com você, eu amo estar na tua presença, eu gosto da sua companhia. Então nós temos aqui o consolo de Jesus, a partir do verso 1 do capítulo 14. Olha, não fique com o coração atribulado. Eu sei que vocês estão com o coração apertado, porque eu estou falando que vou para um lugar ao qual vocês não podem ir comigo agora. Mas olha só, creia nas minhas palavras e creia nas minhas promessas. Essa é a ideia, mais ou menos. Creia no que o Pai falou acerca de mim e creia no que eu estou falando para vocês. Eu vou para a casa do meu Pai preparar as moradas que lá existem. E eu vou voltar para buscar vocês. Porque vocês vão morar comigo na casa do Pai. Eu moro com o Pai e vocês vão morar comigo na casa do Pai. Nunca mais nós vamos nos separar. Olha que alegria, amigos. Estarmos em um lugar onde nunca mais haverá separação. Principalmente separação das pessoas que nós amamos. Você pode, de repente, estar lembrando nesse momento de alguém que você ama e que está descansando no pó da terra. Você pode estar lembrando de alguém, né, que você sempre gostou de estar na presença. E nesse momento, por conta do pecado, a consequência que o pecado traz na vida, que é a morte, nós estamos nesse período aguardando a vinda de Cristo para reencontrar as pessoas que nós amamos. Jesus prometeu voltar e nós precisamos crer na palavra de Deus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, cremos que o apóstolo Paulo é o autor do livro de Hebreus. Ele diz que Deus falou aos pais pelos profetas e que nos últimos dias falou por meio de seu Filho. Então, nós podemos perceber de Gênesis a Apocalipse um fio de ouro que costura toda a Bíblia. Antigo e Novo Testamento fala de Jesus Cristo, testemunha de Jesus Cristo. E nós temos desde o Antigo Testamento promessas acerca da segunda vinda do Senhor. Então, quando Jesus fala para os seus discípulos, olha, creia em mim e creia em Deus, creia em nossas promessas. Eu estou dizendo, eu vou voltar para buscar vocês, para vocês estarem comigo para sempre na casa do Pai. E essa promessa de Cristo, feita para os discípulos, também é real, verdadeira e é estendida a mim e a você. Jesus também está dizendo nesse momento, eu vou voltar para te buscar e você vai estar comigo para sempre na casa do Pai. Você crê nessa promessa? Você crê nessa bendita esperança? É o que nós de fato estamos aguardando. É a grande esperança que motiva a nossa caminhada cristã, é saber que Cristo vai voltar e todas as mazelas da vida nunca mais irão existir, nunca mais dor, nunca mais morte, nunca mais sofrimento. É isso que nos motiva. Debaixo desse guarda-chuva que é a volta de Jesus, todas as circunstâncias da nossa vida precisam estar debaixo desse guarda-chuva. Nós devemos fazer da volta de Jesus a mola propulsora
para tudo que fazemos nessa vida. Porque se Cristo não é o que nos motiva, o que tem motivado a nossa vida? O que está no lugar da volta de Jesus que tem nos motivado a continuar nesse mundo mau? Creio que a esperança da volta de Cristo deve ser a prioridade na minha e na sua vida. Veja que quando Jesus fala que vai voltar para buscar os seus discípulos, né, buscar os seus filhos, eu lembro certa vez de estar com a minha família, estava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, e o carro do meu pai, ele enguiçou na ponte Rio-Niterói, bem no vão central. E eu descobri, né, presencialmente, de que aquela ponte, ela se move, né? Era noite, estava ventando bastante, e eu estava com medo daquela ponte se movendo, mexendo ali, o vão central da ponte Rio-Niterói, e o carro enguiçou. Então, alguém parou, meu pai fazendo sinal para os carros que passavam, alguém parou para o meu pai conversou alguma coisa, não dava para ouvir, estava um pouco distante, alguns metros, meu pai volta, fala para minha mãe, estava eu e meu irmão, e meu pai falou assim: Kátia, eu vou até o posto de carona, comprar gasolina, e fique com as crianças, e eu vou voltar, para então a gente colocar o combustível no carro, e nós irmos para casa. Veja que essa volta do meu pai, essa promessa de meu pai ir até o posto e voltar, não existia no meu coração, no coração da minha mãe e do meu irmão, nenhuma dúvida acerca das palavras do meu pai. Nós tínhamos a certeza que ele ia voltar, e de fato voltou. Eu quero dizer para vocês de que nós não podemos duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus, só ela já deve ser o suficiente para crermos de que Jesus já vai voltar. Nós olhamos para a Bíblia e percebemos tantas promessas, tantos sinais, e percebemos sinais que já se cumpriram, e esses sinais nos ajudam a crer naqueles que ainda irão acontecer. E eu gostaria de, então, fazer duas perguntas e nós vamos nortear a mensagem dessa noite baseado nessas duas questões. A primeira: o que Cristo falou para crermos com relação à sua vinda? E o que Jesus falou para termos esperança com relação à sua volta? Vejam, Apocalipse, capítulo 22, verso 20, é dito: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Que linda promessa. Jesus, ele está falando aqui que nem meu pai, eu vou voltar. A palavra do meu pai era suficiente para nós crermos. Assim, a palavra de Deus já deve ser o suficiente para que eu e você possamos crer na vinda do nosso Salvador. Então, com relação à primeira pergunta, podemos perceber na Bíblia que Cristo deixou sinais para que possamos crer. Cristo deixou migalhas no caminho, vamos assim dizer. Cristo deixou um rastro que aponta para a sua vinda. E esses sinais é justamente para que a nossa fé possa ser fortalecida durante o tempo. Conforme o tempo vai passando, os sinais vão se cumprindo e esses sinais têm como função fortalecer a nossa fé no Salvador. Então, Cristo deixou sinais para que possamos crer, para que possamos fortalecer a nossa fé. Veja que acerca dos sinais da volta de Jesus, do Lucas, capítulo 21, Mateus, capítulo 24, falando acerca do sermão profético de Jesus, Jesus falou de sinais acerca da sua segunda vinda. Lucas, capítulo 21, verso 25, Jesus falou que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então, o mundo natural iria proclamar acerca da vinda de Cristo. O mundo natural iria pregar acerca da vinda de Cristo. Então, podemos perceber aqui no ano de 1780, o ano de 1833, dois fenômenos naturais que muitos religiosos vão então identificar esses eventos naturais como o cumprimento dos sinais da volta de Jesus. Em 1780, nós temos ali o escurecimento do sol. Os livros de história confirmam esse relato histórico, dizendo que ficou conhecido como o dia escuro. Não se podia enxergar um palmo à sua frente. Isso no horário de meio-dia. Meio-dia era trevas. Estava tudo escuro. E à noite a lua se tornou vermelha como sangue. E isso foi um sinal histórico que identificou
o cumprimento das palavras de Jesus. O ano de 1833 ficou conhecido como a queda das estrelas, outro fenômeno natural que marca também o cumprimento do sinal da vinda de Jesus. Com relação à queda das estrelas, nós temos duas passagens em dois livros distintos, né, fora do Evangelho, que relata esse cumprimento profético por meio dos fenômenos naturais. Nós temos o livro de Apocalipse, no capítulo 6, que é dito ali que haveria a queda das estrelas como um sinal, né, que iria identificar a volta de Jesus, a breve volta de Jesus. E estudando as questões proféticas, Apocalipse capítulo 6 está no contexto do sexto selo. E nós entendemos profeticamente que o sétimo selo, de fato, é a volta de Jesus. Então nós estamos falando de um evento que iria estar próximo à vinda do Senhor. E Lucas capítulo 21, Mateus 24, identifica também, pelas próprias palavras de Cristo, de que a queda das estrelas seria um dos sinais que faria nós lembrarmos da breve volta de Jesus Cristo. O ano de 1755 foi um marco histórico também, porque em Lisboa, em Portugal, houve um epicentro ali, um grande terremoto. Ficou conhecido como o terremoto de Lisboa. Então, foi sentido em várias regiões do planeta o grande tremor na Terra. E o ano de 1755 foi uma grande ênfase nas questões dos cumprimentos, né, proféticos, os sinais da volta de Jesus, pois é dito no verso 11 de Lucas 21 que haveria grandes terremotos. E esses terremotos, eles, claro, iriam se intensificar. Hoje nós temos ferramentas que identificam muitos terremotos. Alguns não são sentidos, mas os computadores, a tecnologia, consegue registrar os terremotos e eles têm percebido que, de um tempo para cá, o número de terremotos tem crescido. Então nós temos percebido sinais no mundo natural acerca da volta de Jesus e isso são sinais para que possamos crer. Jesus deixou esses sinais para que a nossa fé possa ser fortalecida conforme a história vai passando e a gente não venha a perder a fé no Salvador. Nós temos também no mundo político, podemos identificar no mundo político sinais acerca da volta de Jesus. O verso 10 e o verso 11 diz que nação iria se levantar contra nação. Amigo, eu não preciso aqui ficar comentando sobre isso, é só ligarmos a TV, navegarmos pela internet e vamos perceber de que o que mais tem é flerte de nação contra nação. Nós temos países acusando outros países, nação querendo se levantar para guerrear com outras nações e vivemos também guerras entre nações. Então, nós estamos percebendo que estamos vivendo esses sinais que indicam o breve retorno de Jesus. Também é dito ali que haveria fome. Nós sabemos que a política é uma ferramenta importante para as questões sociais, mas estamos percebendo que a política desenvolve, mas a fome cresce. Nós sabemos que a corrupção acaba sendo aí um grande problema para solucionar situações sociais. Então nós temos no mundo político um problema. E podemos sim encaixar os aspectos aqui da fome como um problema político que não é resolvido. E nós sofremos com isso já há bastante tempo. Né? Não é de agora que existe a corrupção no homem. E não é de agora em que muitos não têm amor para com o próximo, têm olhado para si e nem têm olhado para o próximo. Então o mundo político também iria identificar esses sinais acerca da volta de Jesus Cristo. E no mundo religioso, Cristo falou que haveriam falsos cristos e falsos profetas. Quando nós falamos de profeta na Bíblia, nós podemos identificar duas classes de profeta. Falamos de profetas por revelação e profeta por iluminação. Profeta por revelação são aqueles que receberam sonhos e visões. Podemos enquadrar aqui Daniel, Ezequiel, temos aqui Oséias, né, Jeremias, enfim, profetas que receberam sonhos, visões. Mas também nós temos na Bíblia profetas que não receberam sonhos, não receberam visão, mas foram profetas porque eles falavam da palavra de Deus. Um exemplo é João Batista. João Batista é conhecido como um profeta e o relato bíblico não diz que ele recebeu sonhos nem visões, mas ele era aquele que iria preparar um povo para a primeira vinda do Senhor. João Batista é conhecido como o profeta que iria falar sobre o arrependimento. Olha só que interessante.
Dois aspectos importantes da pregação de João Batista e que se tornam extremamente relevantes para mim e para você no contexto da segunda vinda de Cristo. João Batista, podemos resumir as palavras dele, o sermão dele, a missão de João Batista em 2 pontos. A pregação de arrependimento de pecados e o segundo ponto, o anúncio da vinda do reino. Esses são os 2 elementos principais. Se você ler ali em Lucas capítulo 3, se eu não me engano, você vai identificar isso. O resumo da pregação de João Batista, arrependimento de pecados e o anúncio do reino de Deus, a vinda do reino de Deus. E nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Então devemos usar João Batista como um paradigma para nós, como um modelo. Devemos então anunciar o arrependimento e falar acerca da segunda vinda de Cristo. E Cristo falou de que iriam surgir falsos profetas que iriam então ensinar um evangelho completamente diferente do que a palavra então nos revela. E o que nós temos percebido é um crescimento no mundo religioso de muitas denominações que pregam diversas situações e essas situações estão completamente fora do padrão do que é o evangelho apresentado por Cristo. E Cristo falou que os falsos cristos e falsos profetas iriam surgir e seriam sinais da breve volta dele. Estamos inseridos em um mundo completamente polarizado. Estamos vivendo, dentro do contexto religioso, a pluralidade religiosa. Vivemos um contexto pós-moderno onde não existe uma verdade. Cada um prega o que bem entende e isso é a verdade para cada um. Mas nós sabemos que a Bíblia assume uma prerrogativa absoluta de verdade. Cristo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, para combater os falsos profetas, é necessário levantarmos o evangelho verdadeiro apresentado por Cristo em sua palavra. E o mundo religioso iria também revelar os sinais da breve volta do nosso Senhor. Você consegue se identificar dentro desse contexto cultural, social, político? Será que você está conseguindo se achar dentro desse cenário e perceber que as palavras de Cristo são reais para o mundo que vivemos, são tão relevantes, parece que Cristo falou ontem, porque estamos vivendo essas verdades que Cristo falou há 2000 anos atrás. E isso se torna mais intenso. Essas verdades são mais intensas, principalmente com relação no mundo natural, porque Lucas capítulo 21 fala que também surgiriam epidemias e nós estamos atravessando uma. Estamos vivenciando uma pandemia e é dito que pestes, pandemias, epidemias, enfim, isso também iria surgir no contexto da breve volta de Jesus, quando Cristo estivesse próximo de voltar. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Não estou sendo pessimista, mas eu não acredito que o coronavírus vai embora. Para mim, vai ser mais uma doença para compor aí o panteão das doenças que existem. Vai ser mais um vírus a ser somado aí para o H1N1, para, enfim, tantos outros vírus aí que existem. O que vai acontecer é que vão achar a solução, uma vacina, e assim vão controlar essa pandemia, o que nós aguardamos e esperamos. Mas nós temos percebido de que isso somente tem crescido o número de doenças e de epidemias e pestes no mundo. Vejam, Cristo deixou sinais para que possamos crer. Todos esses sinais, eles devem voltar a nossa atenção para a palavra. A palavra deve ser o centro em nossa vida. Todos esses sinais que Cristo falou e que identificamos em sua palavra é para que possamos nos aproximar mais dele, nos apegarmos ao nosso Salvador, porque ele está voltando para nos buscar. Então, não fique com um coração atribulado em meio a tantos desastres que estão acontecendo no mundo. Não estou dizendo que não devemos ter empatia para com aquele que está sofrendo. Porque a palavra de Deus diz que quando tudo isso acontecer, exultai, erguei a vossa cabeça, pois a vossa redenção se aproxima. O fato de ficarmos alegres com tudo isso não quer dizer que não vamos ser empáticos, não iremos sofrer com a dor do próximo. Mas a ideia de que esses sinais mostram de que de fato o Senhor está voltando, isso deve alegrar o nosso coração. Isso deve nos motivar para falar para aqueles que também estão necessitados de uma palavra de esperança, que também estão sofrendo nesse mundo e não sabem qual é a solução. E nós já temos, que é Cristo Jesus. A palavra que Cristo falou para os seus discípulos, crê em mim e crê em Deus.
nós também devemos assim anunciar para que outros possam crer nessa linda promessa que nós temos, recebemos e estamos vivenciando. Agora, com relação ao que Cristo nos deixou em sua palavra para que haja esperança em nós, Cristo já deixou lampejos em sua palavra para que a nossa mente possa então começar a imaginar como será a volta dele. E isso traz esperança ao nosso coração, porque Cristo falou que a sua vinda, eu digo Cristo disse porque é a palavra dele que está falando. Porque Bíblia, eu não estou falando sinônimo de palavra de Deus. Quando eu falo Bíblia, eu estou falando literalmente palavra de Deus. É a palavra. Cristo, quando estava nesse mundo, era a palavra encarnada, mas agora ele também deixou a palavra escrita, e essa palavra escrita é a revelação que vem de Deus, vem dele. Então é a palavra de Deus. E Atos, capítulo 1, verso 11, os discípulos estavam vendo Cristo subir. Então o anjo falou, varões galileus, por que vocês estão olhando? Olha, desse jeito que vocês estão vendo aí, ó, Cristo subir, dessa mesma forma ele vai descer. De uma forma literal, pessoal. Então, a nossa mente, o nosso coração se enche de esperança quando a gente começa a imaginar como será a vinda de Jesus. Quem aqui já não teve um sonho com a volta de Jesus? Quem aqui já não imaginou como vai ser a vinda de Cristo? Sentado no trono, anjos voando. E isso vai aguçando a nossa mente, vai enchendo o nosso coração de esperança para esse grande dia. Cristo disse que a sua vinda será literal e pessoal. Não será nada secreto. Muito pelo contrário, será visível e audível. 1 Tessalonicenses 4, verso 6, nos fala que Cristo virá com os anjos, e os anjos virão tocando trombetas. Então será realmente algo grandioso, algo audível. Imagine, queridos, miríades e miríades de anjos, muitos anjos tocando as trombetas, anunciando a vinda do rei, o rei glorioso vindo no trono. Imagine o som que não vai reverberar por todo o planeta. Os anjos tocando as trombetas, anunciando a vinda do rei, o nosso Salvador. E será visível, não será nada secreto. A vinda dele também, Mateus 16, verso 27, diz o seguinte para nós. Eu quero ler essa passagem. Mateus capítulo 16, verso 27. É dito as seguintes palavras: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Cristo virá em glória, com glória, muito poder e muita glória. Então será algo realmente esplendoroso, glorioso, grandioso, inimaginável. A nossa mente pode tentar imaginar, mas será muito mais grandioso, querido, do que a nossa mente, o nosso coração imagina. Então isso enche o nosso coração de esperança, saber como vai ser a vinda do nosso Senhor, imaginar a vinda do nosso Salvador. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, é dito também que ele virá de uma forma súbita como um ladrão, porque o ladrão não avisa quando vai chegar. O ladrão não avisa, ó, vou na sua casa hoje te assaltar. O ladrão vem assim de surpresa. Logo, a vinda do Senhor será súbita, será de surpresa. É por isso que o convite que a palavra de Deus nos faz é que devemos estar preparados. Devemos viver o dia como se Cristo fosse voltar naquele dia, pois nós não sabemos o dia nem a hora que o Salvador virá. Então todos os dias é dia de arrependimento, todos os dias deve ser dia de entrega, todos os dias deve ser dia de salvação, todos os dias deve ser dia de aceitação para aquilo que Cristo oferece na cruz do Calvário. Hoje você agradeceu pela grande salvação que Cristo realizou por você? Você hoje tem experimentado a salvação em Cristo Jesus? Daqui a pouco nós iremos dormir e amanhã vamos levantar, orar e agradecer a Deus pela salvação novamente. E vamos pedir para Ele que Ele continue mantendo nosso nome no livro da vida por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Você vai fazer isso? Eu espero que você então possa viver cada dia aguardando o Salvador. É assim que a palavra de Deus então pede para que possamos viver. Então veja, amigos, eu quero repetir aqui Apocalipse 22, verso 20. Certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Queridos,
a volta de Cristo será um evento real. Se você não crê nessa promessa, você vai perder o que mais de precioso Deus tem guardado para os seus filhos. Eu tenho certeza que você não deseja ficar de fora desse grandioso dia. Tenho certeza que você não vai querer estar no grupo que vai ficar de fora das mansões celestiais. Eu espero que nessa noite você possa renovar a sua fé, que você possa crer na palavra de Deus e que a sua mente possa imaginar como será a vinda do Senhor, para que a esperança esteja sempre presente no seu coração, na sua vida, no seu caminhar. Eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer aqui a sua presença, por mais que estamos de forma virtual. Eu espero que a palavra de Deus possa encontrar um lugar muito especial em seu coração. E eu quero lhe convidar então nesse momento para fazer uma oração e nós encerrarmos esta série Nisto Cremos. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que enche o nosso coração de alegria e de esperança. Muitos, ó Pai, que estão ouvindo esse sermão, estão lembrando de pessoas queridas que estão descansando no pó da terra e elas estão ansiosas para rever esses amados. E Pai, o nosso coração se enche de esperança, porque a tua palavra diz que nós vamos rever esses que morreram crendo no Senhor. Que alegria vai ser aquele grande dia da tua volta, Pai. Que o Senhor também possa confirmar a nossa entrada nas mansões celestiais, Pai. Que o Senhor possa manter o nosso nome escrito no livro da vida. Cristo, que teu sangue possa de fato cobrir a nossa vida, possamos usar as vestes do sangue banhada pelo sangue do Cordeiro, que é símbolo de justiça e de salvação. Nós queremos, ó Pai, estar contigo nas mansões celestiais. Nós estamos aqui, Pai, nesta noite para confirmar que cremos na tua vinda. Cremos na tua segunda vinda, Pai. E cremos também na tua palavra. Se o Senhor prometeu voltar, nós estamos aqui, Pai, dizendo amém, amém. Porque a tua palavra é fiel e é verdadeira. Senhor, nos dê uma boa noite de descanso. Que possamos dormir e descansar na certeza de que o Senhor nos visitou e o Senhor falou ao nosso coração, nos trazendo consolo e conforto e motivação. Esteja conosco, eu te peço essas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Tenham todos uma boa noite. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça. Em mim, permaneça.